Olá, olá, terapeuta, seja muito bem-vinda ao programa Mandala Terapia. Aqui eu vou compartilhar com você os fundamentos essenciais para a terapeuta que deseja aprimorar as suas habilidades e aprender a identificar com mais assertividade a raiz da ferida emocional dos seus clientes. Eu sou a Tati Marcelo, uma especialista em mandala terapia com mais de 12 anos de experiência nessa abordagem terapêutica transformadora e também sou criadora do método Terapia Mandalar. E eu estou aqui para te guiar nessa jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, compartilhando todo o conhecimento acumulado ao longo aí de toda a minha trajetória. Durante esse vídeo, nós vamos mergulhar na nossa missão de vida, que é ajudar as pessoas a se curar das feridas emocionais, aprendendo a transformar vidas com consciência e propósito. Então, do que se trata tudo isso, né? Ajudar as pessoas a se curar das feridas emocionais por meio do meu trabalho. Nós, terapeutas, sabemos que o nosso trabalho é mais do que uma profissão, é uma missão de vida. É algo que nos conecta profundamente com a nossa essência. É uma convicção ali enraizada em nossa alma, sabe? A gente sabe que não adianta, tá ali, é algo muito profundo, nasceu com a gente. Está destinado a ser realizado e executado com o propósito e propriedade. Quando exercemos essa profissão, exercemos esse trabalho, sentimos uma alegria única. Os nossos olhos brilham e os nossos corações vibram em sintonia, não é? E hoje eu quero abordar esse sentimento intenso de como podemos ajudar ainda mais as pessoas através do nosso trabalho como terapeutas. Então eu desejo explorar junto com você, que é terapeuta, as maneiras de aprimorar as nossas habilidades e impactar positivamente a vida daquelas pessoas que nos procuram, que confiam em nós para sua cura e sua transformação. Então, nós vamos mergulhar profundamente nesse tema e descobrir estratégias eficazes para levar o nosso trabalho terapêutico a um novo patamar, sabe, sem nos sentirmos culpadas. Então, o que é isso? Eu vou entrar em um tema muito importante que muitas terapeutas enfrentam, que é a questão de cobrar pelo nosso trabalho, quando a gente afirma que é a nossa missão de vida. Ah, mas é minha missão de vida, eu tenho que cobrar. Muitas de nós têm esse dilema, já passou por esse dilema. Esse dilema vem de vez em quando também. Mas esse dilema pode nos deixar um pouco perplexas, assim, nos questionando se nós devemos cobrar. Qual é o valor adequado que a gente deve cobrar? Ou se devemos optar por um valor simbólico? Sempre vem esses questionamentos. E como terapeutas, nós dedicamos amor, dedicamos paixão a uma profunda missão do nosso trabalho. No entanto, é importante lembrar que devemos sim cobrar por nossos serviços e estabelecer um preço justo para a nossa especialidade. Se nossa capacidade de oferecer resultados transformadores aos nossos clientes é alta, é porque nos dedicamos a estudar, nos capacitamos e investimos em nossos conhecimentos para sermos terapeutas que verdadeiramente resolvem questões emocionais. Afinal, é exatamente isso que os nossos clientes procuram em nós, não é mesmo? Então, não se sinta culpada ou desconfortável por cobrar pelo seu trabalho. Você merece ser valorizada pelo seu conhecimento e suas habilidades, tá? Eu ensino muito as minhas alunas durante a formação Terapia Mandalar, porque é uma parte essencial poder oferecer
esse trabalho e como oferecer esses serviços terapêuticos e se posicionar como a borboleta e não a lagarta. Fica aqui comigo que eu vou explicar essa história de por que borboleta e não lagarta. Você vai ficar perplexa também com essa história. Então fica aqui que eu vou te explicar e você vai me dizer aqui nos comentários o que que você quer ser, a borboleta ou a lagarta. Então, temos que nos posicionarmos como a borboleta. Então lembre-se que você é uma profissional dedicada, comprometida e que oferece um serviço valioso. Então, cobrar pelo seu trabalho é uma forma de reconhecer o seu valor e garantir que você possa continuar a ajudar cada vez mais pessoas em seu caminho de cura e transformação. Hoje eu vejo que existem dois tipos de terapeutas e depois você me deixa aqui nos comentários qual que você se identifica, tá bom? Então, existe a terapeuta que sabe que ajudar o outro com a terapia é a sua missão, porém não tem clareza de como fazer isso com assertividade e efetividade. Quando você é a do tipo de terapeuta que segue adiante, atendendo, é porque encontrou uma abordagem que você ama, que tem conexão e que traz resultados para os seus clientes, né? Então, tá te trazendo resultados também o seu trabalho. No entanto, quando você não tem clareza e fica buscando cursos rápidos que prometem recursos assim milagrosos, né, mas não ensina como abordar o cliente, não ensina como conduzir um tratamento eficiente. Você se sente perdida na execução desse trabalho que você sabe que é a sua missão. Então, tome cuidado com esse tipo de coisa, não fique na superficialidade, porque o nosso trabalho não é superficial, tá? Eu também costumo dizer, né, aquela terapeuta fast food, sabe? Cuidado. Então, não é um caminho sensato seguir essa jornada baseado apenas em achismo e sentimentos passageiros. É fundamental que você execute a sua missão de vida com consciência e critério. E sabe por que isso é tão importante? Primeiro, porque você está lidando com seres humanos e, como terapeuta, você possui um código ético a seguir. E segundo, porque o que você sente é único para você. Fazer com que o seu cliente concorde com as suas percepções seria praticamente induzi-lo a um universo que é seu e não dele. Tome muito cuidado com isso, tá? Então, o verdadeiro poder está em permitir que o seu cliente ele encontre suas próprias respostas e que o tratamento seja direcionado de acordo com o que faz sentido para ele. Você percebe que a efetividade e o sucesso do tratamento reside em extrair as informações do próprio cliente. Então, uma única sessão não salvará todos os aspectos da vida de alguém, e um resultado profundo não será alcançado de imediato. Então, nós precisamos investir tempo em nossa missão, né? Nossa missão de vida. Nós precisamos investir tempo, conhecimento. Como terapeuta, é uma oportunidade de se tornar quem você é, da pessoa que você nasceu para ser. E para você alcançar esse nível aí de maestria, você precisa estudar, você precisa praticar, você precisa estudar, você precisa praticar. É só estudo, prática, porque não adianta ficar em livros, lendo, absorvendo e não praticar isso. Você absorve informação. Quando você não põe em prática, você apenas está
retendo informação. O conhecimento, ele só vem quando você pratica toda essa informação, tá? Então, veja bem, somente dessa forma que você será capaz o suficiente para executar essa missão com consciência, discernimento e autenticidade. Quando você está alinhada com seus valores, os resultados se manifestam. No entanto, é fundamental estudar e colocar tudo em prática o que foi aprendido, tá? Porque somente a teoria por si só não é suficiente, tá? Nós, terapeutas que atendemos e cuidamos dos seres humanos, compreendemos isso muito bem. Então, é importante não só entender, mas também executar tudo isso. Então, terapeuta, se você não estudar e se reciclar, o que vai acontecer? Você acaba fazendo um curso rápido de terapia. Aqueles cursos de um final de semana, sabe? Terapeuta, eu falo isso porque constantemente eu me deparo com anúncios de cursos de terapias holísticas por apenas R$ 70. Nem R$ 70, é 69, 67, 90, um negócio assim. E é por isso que eu falo, né, de terapeuta fast food. Porque assim, ó, sabe? Então, são cursos rápidos e sem profundidade. É como se fosse um passo a passo. Tá com isso, faz isso. 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 Sabe? Ensinam práticas para encontrar a raiz da ferida emocional, de maneira que mexem lá, né? Tem diversas práticas, diversas abordagens. E você consegue lá, aplicar lá e conseguir encontrar a raiz da ferida emocional do cliente. Só que o que acontece? Eu vou falar por experiência própria, apesar de as minhas alunas chegarem com a mesma dificuldade. Então, eu vou falar minha experiência, tá? Os cristais, eu conseguia, ali através de uma prática, de uma técnica, eu identificava a raiz da ferida emocional do cliente. Só que o cliente voltava com o mesmo problema, com o mesmo problema, mesmo problema. Eu comecei a perceber que eu induzia o cliente a concordar com aquilo. Não identificava nada, nada. Eu não identificava nada, eu identificava um sintoma e não a causa raiz. Então, esses cursos são cursos rápidos e sem os nutrientes necessários, por assim dizer, sabe? Esses cursos, eles oferecem uma sensação pseudo de estar pronta para atender. Mas na hora do vamos ver, você se sente despreparada e perdida, tá? Então, é o famoso momento do e agora? Então, esses passo a passo que eu falei, não é um passo a passo que te dá liberdade. É um passo a passo que, se você não segue aquilo e algo sai desse padrão, dessa cartilha, você não sabe fazer. Você não sabe como agir. Então, quando você precisa de um passo a passo que você entenda a lógica e que você possa, em cima desse passo a passo, criar, se libertar e não ficar presa a ele. Enquanto o seu cliente está emocionalmente abalado ali na sua frente, esperando a sua ajuda, e você quase ali chorando com ele, porque você não sabe nem por onde começar. Porque o passo a passo não te ensinou a lidar com aquela situação. Sabe? Você está despreparada para o tratamento ali dele, sem que você siga uma cartilha. Deixa aqui nos comentários se você já passou por isso. Eu preciso saber se você já passou por isso, sua história, para poder te ajudar cada vez mais. O melhor caminho é estudar, reciclar, praticar. Estudar, praticar, estudar, praticar. Se eu não estudar e não praticar, eu não sou uma boa terapeuta. Então, eu só vou ser uma boa terapeuta estudando e praticando. Então, repita aí comigo. Para eu ser
uma terapeuta e executar a minha missão, eu preciso estudar e praticar, estudar e praticar. Para eu ser uma terapeuta e executar a minha missão, eu preciso estudar e praticar. É simples, é prazeroso, é libertador, libertador. Então, busque estudar com aqueles com as quais você se identifica, com aqueles que demonstram resultados comprovados. Não adianta você querer estudar com, aquela técnica, aquela abordagem que está super famosa, eu vou estudar, e não se identificou com aquilo, e também não se identificou com a pessoa que está te ensinando. Então você precisa se identificar com essa pessoa, além de ver se essa pessoa tem resultado, se ela comprova que ela tem resultados, que ela transformou vida de verdade. Não se contente com atalhos que prometem uma formação rápida e superficial, tá? Invista em seu crescimento como terapeuta. Adquira conhecimento sólido e esteja ali preparada para oferecer o melhor suporte para os seus clientes, tá bom? Ponha isso na cabeça. Você precisa estudar e praticar para você poder trazer aí resultados. E como entendi, como é que eu vou fazer tudo isso? Então, o que eu vejo de errado em querer ajudar as pessoas a curar suas feridas emocionais, porque essa é sua missão de vida. O que eu vejo de errado nessa execução é o seguinte: primeiro erro, querer resolver isso em um passe de mágica. E ali aplicar técnicas que não fazem o cliente, o paciente, ter a tomada de consciência. Não adianta querer transformar, querer tratar algo que o paciente, que o cliente não tem consciência. Então, para você entender, eu vou contar a história da lagarta e da borboleta. A lagarta, para se tornar borboleta, ela precisa passar pelo processo de metamorfose. E o seu corpo, ele fica pesado, ele fica dolorido. E é um estágio que todos precisamos passar. É o ponto em que não podemos continuar sendo quem somos. No entanto, a lagarta ela não tem nenhuma noção do que vai acontecer com ela. Ela não tem noção. E se ela tivesse, veja bem, se ela tivesse escolha, ela provavelmente escolheria permanecer uma lagarta. Só para poder fugir da dor. E aí vem o processo de transcendência, o processo de transformação, da êxtase e a descoberta de que ela pode muito mais. Agora ela é leve, ela é linda, ela é colorida, ela sabe que pode voar, que pode alcançar muitos voos. Mas apesar de chegar a um lugar prazeroso, o que ela teve que enfrentar? O que ela teve que enfrentar? Um processo doloroso. E ela mal podia imaginar onde ela poderia chegar. Foi difícil para a lagarta. Mas e aí? Continuar sendo uma lagarta ou virar borboleta? E rasgar ali o casulo. Bora rasgar esse casulo? Bora ajudar o cliente a rasgar o casulo, mas olha só, ajudar, conduzir ali, e ele mesmo vai rasgar, não você. Você não pode rasgar para ele. Sabe o que acontece se a gente vê um casulo de uma borboleta e vê essa dificuldade dela de rasgar esse casulo? As asas dela vai ficar fraca, porque ela precisa desse movimento para fortalecer as suas asas. Então não adianta querer rasgar o casulo pelo e para o cliente. Ele tem que ter a consciência.
ele tem que passar pela dor sozinho. Então, não adianta querer fazer esses cursos que prometem coisas, resultados assim, ó, pum, nossa, curou a depressão em 7 dias. Oi? Tem algo errado aí, tá? Então cuidado. Então foi necessário para a lagarta, porque para a transcendência é preciso passar por esse processo e abrir mão de quem ela é para se tornar quem ela quer ser. É um processo difícil, tá? Mas é um processo necessário. Não se iluda, não queira pílula mágica, tá? E acontece que muitas terapeutas querem ajudar essa lagarta, que nesse caso, né, é o nosso cliente, tá? Vamos agora falar um pouquinho da lagarta no sentido do cliente. Muitas terapeutas querem, ajudar essa lagarta para que esse processo seja menos pesado, seja menos dolorido, e aí buscam essas fórmulas mágicas para que seja agradável. Você não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Agora me diz uma coisa, terapeuta. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Comigo já aconteceu. E aí eu falei: "Não, eu preciso encontrar uma maneira de fazer com que ele veja tudo isso, e não que eu passe a mão na cabeça dele, eu não tô aqui para amaciar ego de ninguém, tô aqui para tratar, tô aqui para mostrar resultados. Se é para maciar o ego, para que ele tá numa terapia, né?". Então você, terapeuta, precisa estar com o seu cliente nessa transformação de lagarta para borboleta. E você também precisa passar por esse processo de transformação, tá? Que quer continuar sendo uma lagarta, rastejando e seguindo um passo a passo, seguindo a cartilha de passo a passo, ou entendendo o passo a passo e se libertando para que você possa trazer esses resultados na vida do seu cliente, para que você possa entender que você não precisa e não pode querer fazer por ele, querer resultados mágicos, porque é agradável. Quem busca terapia para ser agradável? Dói. Passar pelo processo de transformação dói. Então você, terapeuta, deve caminhar ao lado e não executar por ele, e não querer ir lá e cortar um casulo. Então você entende agora que está prejudicando o processo dele agindo dessa maneira? Se você consegue entender isso, já é um grande passo. É importante ter essa clareza, tá? Entender, ter essa clareza que não adianta mexer os pauzinhos ali e: "Ah, não, agora vai ficar tudo bem". Se não mudar aqui, ó, se não trazer da inconsciência para o consciente. Eu faço essa analogia, né, do inconsciente para o consciente, mas tá tudo aqui, né. Existe o inconsciente, um nível quase consciente, inconsciente e o consciente. Então, o inconsciente, vamos supor que o consciente é lá fundo ali e traz ali para a superfície da mente. Então eu faço esse movimento aí para você entender. Então, o que que você quer? E o que você precisa fazer? Trazer do inconsciente para a consciência. Não é o Jung, ele fala, não é imaginando figuras de luz que a gente vai se transformar, é trazendo luz à escuridão. Então, a gente precisa olhar para aquela, por que que eu estou, o que que está acontecendo, por que que está isso? E você executar isso com o seu cliente. Percebe que quando você entende esse movimento, você entende a sua missão, você aceita a sua missão e você entende que para executar a sua missão você precisa se aperfeiçoar, você precisa estudar, praticar e ainda mais.
cobrar. Então, eu convido você, terapeuta, a refletir sobre a importância de respeitar esse processo de transformação do seu cliente. Ser o guia que caminha ao lado, sabe? Você vai conduzir ali o veículo, vamos supor que você é o motorista, o seu cliente é o passageiro, e você está conduzindo o veículo que é a terapêutica. Tá? Você está conduzindo, e aí quando você percebe, ali no meio do procedimento terapêutico, né, do tratamento, você percebe que, pera, preciso recalcular a rota, né? Recalculando a rota, não lembro como é que fala, mas mais ou menos assim. E se você segue a cartilha, você não consegue recalcular sozinha. Então você precisa conduzir esse veículo, que é o processo terapêutico, né? De uma maneira que você consiga levá-lo e não fazer por ele. De maneira que você consiga, que ele possa te acompanhar, que você possa acompanhá-lo, né, o seu cliente, e não fazer por ele. Então, ser o guia que caminha ao lado, encorajando, facilitando e apoiando, mas nunca assumindo o lugar dele, tá? Você nunca vai assumir o lugar dele, nunca vai fazer por ele. Entenda que é preciso permitir que a lagarta se torne borboleta por conta própria, superando os desafios e dores de sair do casulo. Afinal, é nesse processo que a verdadeira metamorfose acontece e a verdadeira cura se revela, tá? Então é nesse processo, e lembre-se, o seu papel é auxiliar nessa jornada, oferecendo ferramentas, orientação e um espaço seguro para que o seu cliente encontre sua própria força interior e voe em direção à sua transformação. Então, honre o poder desse processo e confie na capacidade do seu cliente de se reinventar. Então, ó, para você poder cobrar um preço justo, tá? Você precisa entender o seu valor também. E não queira fazer na superficialidade. Mostre o caminho. Faz esse cliente se transformar verdadeiramente e não imaginar figuras de luz. Então, vamos juntas impulsionar vidas e promover curas profundas. Eu agradeço imensamente a você, terapeuta, que assistiu todo esse vídeo completo e que possamos seguir em busca de um caminho terapêutico mais consciente e transformador. Então aproveita e compartilha esse vídeo com sua amiga terapeuta, que juntas vamos cada vez mais forte. E não se esqueça, mandale-se sempre. Beijos!